Agora sim, pessoal, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa última reunião. Nosso grupo de estudos formadores em ação. Reunião 10, última reunião, nosso encerramento da jornada número 1. Também a reunião pós-feriadão, né? Todo mundo ou intoxicado com chocolate, ou já, né, com aquela famosa dor de barriga de tanto comer chocolate. Como vocês estão? Ganharam muito ovo de Páscoa, pessoal? Muito chocolate? Como que tá? Também, pessoal. Então, vamos nos organizando certinho. Pessoal, lembrando que hoje também nós temos nosso relato de implementação, tá? Então, quem não apresentou na reunião número 8 tem que apresentar hoje, tá bom? Vou colocar aqui no nosso chat um link dos relatos, né? O professor Wagner acabou de entrar aqui, ele é o primeiro a apresentar. Só estou com uma dificuldade com a minha câmera, não sei porquê, mas ela está a todo momento desligando, ligando de volta. Então, se caso eu sumir, vocês não se preocupem, a câmera está com algum BO e já atualizei o drive dela, não é nada disso. Wagner, bom dia. Professora Rafaela também, bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia. Vou responder um prof aqui. Também, pessoal, lembrando vocês da questão dos relatos de implementação. Eu acho que a turma de vocês, já todo mundo entregou bonitinho, deixa eu dar uma conferida aqui. Ah, não. Nós temos ainda alguns relatos pendentes. Então, pessoal, quem entregou até o dia combinado, né, tem a questão da nota máxima. E quem não entregou, tem até amanhã, tá? Para estar entregando relato de implementação completinho. Mas daí já com decréscimo na nota, com toda a questão que a gente já tinha combinado antes, tá bom? Tem bastante provas que não entregaram ainda. Mas, beleza, pessoal. Débora, pode falar? Na sexta-feira, na segunda também. Beleza. Abri sem querer, professor. Tranquilo, pessoal. Vamos lá. Então, mais uma vez lembrando vocês da câmera aberta. Essa turma aqui é uma turma que nunca teve essa dificuldade de câmera aberta. Uma turma bem participativa. E agora, pessoal, nós temos já então um link das questões das boas práticas, tá bom? Então, professor, eu fiz um trabalho que eu achei legal, gostei do meu trabalho em sala de aula. É, quer escrever isso nas boas práticas, né? Então, nós vamos ter, né, lá em setembro, possivelmente será aqui em Foz do Iguaçu, perto da minha cidade aqui, né, nosso congresso de formadores da educação básica. E nesse congresso, alguns de vocês que quiserem também, né, podem vir aqui apresentar seus trabalhos, apresentar como que foi o seu dia de sala de aula, como que foi a implementação que você fez este ano ou até ano passado, é, se foi legal, se você gostou, como que os alunos eles passaram um feedback, beleza, prof. Débora, né, desse trabalho. E lá na nossa feira a gente vai ter então, né, algumas modalidades. É a FIP, que é a Feira de Inovação e Protagonismo Estudantil, tá? Que vão ser 20 trabalhos selecionados. A mesa redonda, que vão ter até 18 trabalhos selecionados. E o relato oral, onde vocês vão, né, explanar, vão falar, né, dos seus trabalhos lá para todo mundo em Foz. Pessoal, o professor Wagner pode falar? Acho que. Vou arrumar o som aqui. Tá ouvindo, professor Renato? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, tá. Agora deu certo.
Esses trabalhos aí, professor, são direcionados para qual título, qual que seria o tema deles? É sobre os seus componentes, professor, tá bom? Programação robótica, né? Então, vai trabalhar o seu conteúdo mesmo em sala de aula. Seu relato de implementação que você fez nessa jornada. Ou na jornada passada do ano passado, tá? A última do ano passado também vale. Então, professor, no ano passado eu fiz um trabalho com o professor, sei lá, o professor Wagner, e foi muito bom que eu apresentar ele. Eu posso escrever ele aqui no nosso congresso, tá bom? Então, ele vai do conteúdo do seu sala de aula, programação robótica. Eu mesmo, né? Eu faço sempre na minha área, né, de história mesmo. Eu faço de história ou matemática. Então, eu peguei ano passado, fiz história com o professor Ettore, me inscrevi, né? Acabei não sendo chamado, mas eu me inscrevi lá com ele, né? Nessa FIP. Bom, e aí, pessoal, é uma chance de vocês mostrarem para o resto do estado, para os outros professores, o trabalho de vocês em sala de aula. Eu tenho certeza que todos vocês têm trabalhos maravilhosos. Professora Marisa, quer falar? Não, eu quero contar o que que eu vi, né, no congresso passado, porque como formador eu acabei indo, não para apresentar, mas, gente, é muito legal, viu? Cada trabalho de aluno, assim, às vezes é simples, mas eles apresentando lá é bem legal. Então, esse FIP aí, ó, leva estudante, então vale a pena, viu? Se vocês fizeram um trabalho legal, inscrever os alunos. O Mesa Redonda eu não lembro de ter participado, que acho que ele é novo. E o relato oral também, o professor apresenta oralmente para os demais lá, é bem legal, viu? Vale a pena organizar o trabalho de vocês e fazer a inscrição. Mas são trabalhos dos alunos que nós desenvolvemos com os alunos? Isso. É o trabalho que você faz aqui pelo formador, entendeu? Que nem É o agora a seu de sua sala de aula. implementação pode virar uma inscrição ali para o FIP. Não é uma aula que você desenvolveu e apresentou para os alunos, então, não. É algo que eles Não, desenvolveram junto com você. isso, no Isso, formadores. fiz um formador. Bom, pessoal, então vou explicar, né? Voltando de férias também, pessoal, tá? Então vamos lá, feriado, né? É, a FIP, então, ela são uma mesa, como se fosse uma feira. Você tem uma feira, tem aquelas estantes, né? Em que você vai lá, vai montar o seu estante com seus alunos. No último ano, quando eu fui lá, tinha de chá medicinal. Eu até peguei um de história bem legal que tinha sobre a erva mate, que eu trabalhei com o sétimo ano, eu copiei deles. Falei, pessoal, eu vou copiar de vocês, tá? Então, sobre a erva mate, que eu achei bem legal. Tinha uns de robótica bem legal para você trabalhar ali. E, pessoal, trabalho simples, por exemplo, o de robótica que eu vi ali mesmo é aquele do. Deixa eu lembrar. Não é o Da, da irrigação? isso, o sensor de É, umidade. Isso. Ele é. isso. Os meninos me passaram Ele, até o contato deles, viu? Eu falei, ó, eu quero contato de vocês, porque eu quero fazer com os meus alunos. Bem legal. ele é algo simples. E além disso, né, pessoal, vocês vão participar de uma feira com professores do estado todo. Então, assim, você aprende. Eu conheci, por exemplo, o professor Wagner, eu conheci ele lá, né, no ano passado. Nosso professor Wagner também era formador. Você ainda é formador, professor Wagner? Ainda é formador ou Não. Abandonei. o Wagner era formador? Conheci ele em Foz do Iguaçu, né, no nosso congresso do ano passado. Então, assim, é bem legal. Você troca ideia com outros professores, com o pessoal da sua área. Você aprende muita coisa para sua sala de aula e, principalmente, né, você também transmite o que você tem de conhecimento para outras pessoas. Então, a FIP, a mesa redonda, o relatorial, são, são essenciais. E, assim, é uma estratégia muito boa, né, do Estado para a gente conseguir conversar com outros pares de outras realidades. Né? Igual a gente fala aqui, o Formadores em Ação, aqui na nossa salinha de aula hoje, tem os professores do Paraná todo. Imagina nesse congresso, que são formadores de todo o Estado. Todas as sedes, os núcleos, sabe? E você vê vários trabalhos maravilhosos ali. E vou ser bem sincero, boa parte dos trabalhos que eu vi ali no último ano eu copiei. Sabe? O da erva mate, o do sustentabilidade, eu vi o do chá, sabe? São trabalhos bem legais que eu acabei copiando. Esse do Chaz aí era minha cursista, viu, Juvenal? Fiquei muito orgulhosa quando eu vi ela lá. Ela não, né? Os alunos, porque ela não foi, foram os alunos dela e a pedagoga. Foi bem bonitinho de ver as crianças apresentando, viu? Criancinha assim de sétimo ano, oitavo ano, eles eram novinhos. Então, pessoal, vejam, vocês vão ter, acho que se não me engano, essa jornada aqui, a jornada um e a jornada 3 do ano passado, também poder escrever. Olhem seus trabalhinhos, tentem ver se dá para escrever certinho, tá bom?
Qualquer dúvida que tiverem, me mandem no WhatsApp, que eu auxilio vocês, bom? E eu tenho certeza que vai ser, né, a gente vai acabar se vendo lá no nosso congresso. Continuando, pessoal, nós temos hoje, então, um objetivo, né, do cartaz da temporada, o nosso check-out da avaliação, os nossos relatos de compartilhamento e o nosso para concluir, tá bom? Do nosso, pessoal, relato de implementação, vou recopiar aqui de novo. Deixa eu ver, o professor Hermes chegou aí, Ângelo também, Roseni, Sabrina, bom dia. Vou colocar aqui no chat, pessoal, de novo um link para vocês, ó. É o link da ordem de apresentação de hoje, tá bom? Por enquanto, eu vi que tem só o professor Wagner ali, né, certinho. Então, preciso que os outros coloquem também o nome de vocês. Lembrando, todos têm que apresentar hoje, tá? Se não apresentar, vai ter aquele decréscimo significativo por não estar apresentando, tá bom? Então, objetivos. Estamos ao vivo para o último episódio da nossa primeira temporada de 2025. Foram 10 encontros incríveis. E hoje vamos fechar com chave de ouro. O que vamos explorar nesse episódio? Vai refletir sobre o aprendizado construído ao longo da jornada. Vamos valorizar o nosso feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica. Inspiração nas experiências dos colegas para transformar em aprendizagem dos estudantes. Então, pessoal, né, a gente vai trabalhar esses contextos aqui bem simplesinhos hoje, bem tranquilos hoje. Né? Lembrando, tudo que a gente passou na jornada. Lembra assim, ó, a gente iniciou a jornada com muitos de nós aqui sem conseguir colocar um LED na protoboard. Né? Ou sem saber o que era uma perninha positiva e negativa do LED. Hoje a gente conseguiu a gente já consegue ligar um módulo LDR, né, com alguma dificuldade, mas a gente já consegue fazer uma programação usando o Tinkercad. Já temos ferramentas para o nosso resto do ano. Então nós iniciamos o ano, né, meio cruz, a programação em robótica, e já temos ferramentas para trabalhar uma boa parte do nosso ano. Bom? E aí nós temos que também pensar uma outra coisa bem importante, que é o feedback. A gente sempre tem o feedback do formador, a gente sempre tem essa conversa, mas lá em sala de aula, sabe que eu trabalho esse feedback com o meu estudante? Eu dou para ele um feedback constante do que ele está fazendo? Ou é, né, como, pessoal, como eu fazia, tá? Corrigia lá a avaliação, bom, ruim, ótimo. E só isso. 10, 20, 30, 50 pontos. Professor, por quê? Ah, você errou tal e tal questão. Mas eu dei algum outro feedback para ele? Só passar para ele que errou a questão A, B ou C, não é feedback. Feedback é emocional, né? Nessa questão que você errou, talvez se você pensar de uma outra forma. Igual tem ali, pessoal, muitas vezes o nosso feedback tem lá no quizzes, tem em outros documentos, outros materiais nossos, né? São feedbacks um pouco diferentes. E talvez, né, apresentar esse tipo de feedback para o aluno de uma maneira diferente. E aí vai mais uma estratégia minha. Na minha última avaliação com o sexto ano, pedi até auxílio para minha esposa, porque, né, há muita coisa para corrigir. Falei, amor, vem cá, me ajuda. Ela ofereceu, me ajudou. E aí eu fiz um feedback bem diferente. Eu coloquei a notinha deles ali bonitinha. Só que antes de eles verem a nota, eu coloquei um post-it, dando para o feedback. Olha, parabéns, nessa atividade você desenvolveu muito bem isso, isso e isso. Tome cuidado com esses pontos errados. E entreguei para eles. Pensa na felicidade do sexto ano ao receber esse feedback. Eles ficam mais felizes em ver o post-it do que ver a nota depois. E aí é algo simples, um post-it que eu coloquei ali, bonitinho, né, escrevendo ali o feedback para eles. Algo simples, algo rápido. E eles amaram. Então, esse feedback para eles é muito importante, principalmente, pessoal, para sexto, sétimo ano. Oitavo e nono, eles já são um pouquinho mais, né? A gente brinca de aborrecentes, né? Então, eles já tem uma dificuldade um pouquinho em ouvir ali no que eles estão errados e tal. Mas é interessante para eles isso. Então, nós tivemos uma temporada memorável, pessoal, tá? E a gente vai fazer, então, hoje uma tagline. O que é uma tagline, professora Maísa? Tá aqui, ó.
é uma frase chamativa que representa a essência de um filme ou série. Então, vocês vão criar esse nosso acolhimento rapidamente aqui, uma tagline. Então, você vai fazer uma frase, tá? Eu vou passar para vocês aqui rapidinho um documento aqui no chat. Eu vou esperar todo mundo terminar de entrar, que eu já vou colocar o nome de vocês. Vou fazer aqui pela ordem de vocês aqui. Maísa. Pode compartilhar com vocês aqui para vocês poderem ver como que é. Então, aqui tá a nossa tagline, tá? Eu já vou colocar minha frase também para vocês poderem ver. Então, tagline, pessoal, são aquelas frases chamativas que a gente vê lá, normalmente em filmes, em séries e tal. É para trazer o foco do telespectador para aquela série ou para aquele filme em específico. Vocês vão criar uma tagline sobre o que foi essa jornada para vocês, tá bom? Ó, então aqui, ó, o professor Maísa com aqui, vou colocar na ordem que vocês estão passando para mim. Maísa, Wagner, Débora, ela, deixa eu abrir o Memit que tá. Não vou os nomes. Zeli, Ângelo, deixa eu ver se são todos que estão aqui. Karina, acho que convida Karina, vamos ver. Aqui, ó. Então, pessoal, vocês vão cada um entrar no seu nome aqui bonitinho e vão, né, fazer uma tagline sobre o que foi essa temporada para vocês. Então, se vocês pudessem resumir a primeira jornada inteira, né, desde o início do ano até agora, em uma frase, que frase seria esta? Qual seria a tagline de vocês? Vou compartilhar aqui. E 10 minutinhos, pessoal, para cada um preencher o seu. Depois eu passo de ordem para poder irem apresentando. Bom? Então, ó, encontre a página com o seu nome. Faça a edição do texto elaborando uma tagline. E seja criativo. Você destacar a essência do episódio, ou o que você gostou mais, tá bom? Sejam criativos.
Pessoal, todo mundo terminou? Quem terminou, dá um joinha, por favor. Beleza, acho que todo mundo terminou. Mais um minutinho, pessoal. A gente já vai continuar. Beleza, pessoal. Então, vou iniciar aqui nossa apresentação rapidamente. Então, né, para começar o meu aqui, Programando Saberes em Série. Nossa primeira temporada foi pura conexão e criatividade. Então, nós iniciamos nossa jornada, né, nessa nossa temporada aqui, né, sem saber montar um LED, igual eu falei antes, sem saber programar. Professor do céu, será que eu vou dar conta com o meu 6º ano em sala de aula? Eles vão querer me devorar vivo. Então, todo mundo aqui, vivo, são, salvo. Com um pouquinho de cabelo branco, talvez, assim, né, mas tudo bem. E aí conseguimos, iniciar nossa temporada, conseguimos conectar os LEDs, conseguimos ter criatividade a montar na sua boa gênio, conseguimos trabalhar com o nosso estudante. Então, para mim, essa nossa jornada foi de grandes saberes e de pura criatividade. Bom, parabéns a todos vocês por essa jornada, por terem trabalhado bem. Vou passar aqui para os próximos cartazes. Prof. Maísa. Para eu explicar o meu? Isso, prof. Então, eu coloquei a temporada de muitas novidades, tudo novidade na minha atuação em 2025, porque eu nunca dei aula, né, desse componente, então precisava fazer o GE mesmo para eu começar a me inteirar do assunto, e foi muito aprendizado, tudo novo, muito aprendizado, e que venham mais desafios aí. Parabéns, prof. E esse mesmo, pessoal, tá? Quem está iniciando aí na programação em robótica, a gente vai ter vários. Olha, pelo que eu percebi, pessoal do 6º ano aí, próxima jornada, próximo trimestre, se eu não me engano, não tem robótica, tá? Tem só programação e tem algumas coisas makers ali, tá bom? Então, vai dar uma boa, né? Sossegada, uma acalmada, um bom auxílio para vocês. Próximo, professor Wagner. O meu título ficou bem mais curtinho, né? Temporada de desafios, porque, na verdade, ali essa junção da robótica com a programação, da maneira que foi colocada, eu não tenho essa disciplina, não tenho esse componente, né, de 6º ano, só pensamento computacional. Então, foi um desafio ali tá inserindo dentro do contexto e com os alunos a robótica, explicar para eles que nunca tiveram nenhum contato, por mais que sejam do 8º ano, mas mesmo assim ocorreram muitos desafios ali, eles não conheciam os componentes, eles não tiveram a possibilidade de manipular os componentes físicos somente no Tinkercad, então foi ali um desafio para que eles conhecessem o programa, entendessem como que funciona cada elemento ali, por mais simples que eles fossem,
né? O que foi proposto para eles também foi bem simples, mas ali foi um desafio para eles ali, sair daquela atuação deles na programação em blocos e começar a programar ali também juntamente com a robótica ali no Tinkercad. Ótimo, professor Wagner, parabéns. E foi desafio mesmo, né, pessoal, para todo mundo, para mim também como formador, né, sempre trabalhei em pensamento computacional, trabalhar robótica junto esse ano foi um desafio e todo mundo saiu muito bem, parabéns. Prof. Débora, Eu coloquei uma frase aí que ela não é minha, mas também não sei de quem que é, né? Se o plano não funcionar, mude o plano, não a meta. Porque, vou falar, eu trabalho esse componente já robótica, né, programação já desde 2021, só que esse ano, como os professores colocaram, é um desafio, porque quando você fala assim, agora eu entendi, estou conseguindo andar, vem e muda, né? Aí juntou esse ano e vai você buscar a metodologia. Então, eu mudei muito os meus planos. Até durante o GE, peguei algumas ideias aí que o pessoal relatou, né? Então, a meta a gente tem que cumprir, mas o plano, né, a gente muda, as estratégias, as metodologias, né? Eu acho que isso aí define bem o que foi começar essa programação em robótica, essa junção aí esse ano. parabéns, prof. É isso mesmo, tá? A gente tem que, como eu falei para vocês algumas vezes já, né, trocar o pneu do carro com ele andando, né, e se adaptando com o conteúdo, com o contexto, com o trimestre acontecendo e se vira, professor, né? Dá conta e vamos lá. Prof. Rafaela, Bom, para mim foi um aprendizado mesmo, de verdade, porque eu nunca trabalhei nem programação, nem robótica no primeiro ano. Porém, eu me surpreendi, né, porque os alunos, de alguma maneira, também me ajudaram a compreender a robótica, né, porque eles já estão no 8º, 9º ano. Não foi tão fácil quanto eu imaginava, porém, eu fiquei muito orgulhosa de mim e dos meus alunos por ter conseguido realizar um bom trabalho até agora, né? E como eu coloquei aí, que vem os próximos episódios. Vamos ver como que vai ser daqui para frente. parabéns, prof. Rafa, muito bem pelo seu trabalho. E vai dar tudo certo, prof. A gente vai acabar gostando mais do conteúdo de programação robótica do que dessa disciplina padrão. É o que eu falo, eu tenho mais aulas de programação robótica do que de história. E eu amo dar aula de história, pessoal. Tá? A programação robótica ainda tem um lugarzinho aqui no meu coração que não vou deixar mais de dar aula desse conteúdo, enquanto eu puder. Prof. Karina, Eu coloquei a questão das dificuldades que a gente tem que encarar como desafio, né? Porque a gente, qualquer dificuldade a gente tem que enfrentar de qualquer jeito, a gente tem que ficar de cara. Então, a gente tem que tentar ir até o fim para chegar aonde a gente quer. Então, é o que todo mundo está falando aí, em outras palavras. isso mesmo, prof. Parabéns, tá? E vamos ser sinceros, né? Tem aquele gostinho, né, de quero mais, né, quando tem dificuldade. Quando é algo que a gente consegue ganhar muito fácil, fica, tá bom. Mas quando a gente consegue algo que é difícil, a gente vai lá, se esforça e consegue conquistar mesmo com um pouquinho, fica com aquela vontade, né, de, poxa, acho que vou fazer um pouquinho mais para ser um pouquinho melhor a próxima vez. Então, acho que essa jornada foi assim para todo mundo. Para mim, como formador, para vocês como cursistas, foi uma jornada de dificuldades, desafios, mas principalmente de aquele gostinho, sabe, de, poxa, próximo trimestre eu vou fazer uma coisinha diferente com meus alunos. Vou fazer um pouquinho mais. Prof. Laísa, Eu coloquei aí que foi uma jornada bastante enriquecedora, né? Porque a gente conseguiu compartilhar o que a gente está passando na sala de aula, né? Principalmente, acho que na aula passada, que a gente compartilhou um pouquinho sobre o 6º ano, né? As nossas ansiedades. Então, foi uma jornada que a gente pôde compartilhar e mostrar como que é a sala de aula na prática. ótimo, prof, parabéns. E assim, quem tem aluno de sexto ano, depois vocês me contem qual foi a reação deles ao acender o primeiro LED, tá? Tenho certeza que foi aquela gritaria, aquela festa, parecia que eles tinham ganhado uma Copa do Mundo, sabe? E, assim, ó, vai ser assim
em qualquer coisa de robótica que eles façam e dê certo. Tá? Ah, usou um motorzinho, o motorzinho rodou um pouquinho, meu Deus. Tá? Se eles puderem soltar fogos de artifício na sala de aula, eles vão soltar. Então, isso que é um legal. Pode falar, prof. Maísa. No sexto ano, só o fato deles fazer a primeira programação e o personagem dele, o cenário mudar, já foi festa. Que foi o primeiro conteúdo, ela foi já bem legal. Nossa, isso é maravilhoso trabalhar. É difícil. Tem dor de cabeça, você tem que ficar repetindo várias vezes a mesma coisa, assim. Mas a reação deles, o feedback que eles te dão, né, de aprendizagem é muito bom. Dá muito ânimo para você continuar. Prof. Roselito não colocou aqui, ela colocou só aprendizado. Quer explicar, prof? Eu tentei mexer, professor, bom dia, mas eu não consegui. Coloquei ali o aprendizado, que essa jornada foi de aprendizado, muito, e eu percebo que eu vou ter que fazer mais uma jornada, por ser o primeiro ano e essa mudança. Então, foi de muito aprendizado, com os outros colegas, com você também. E a próxima jornada, se tiver inscrição, vou fazer de novo. Parabéns, prof. Isso mesmo, pessoal. Ó, eu sou formador e eu faço. Eu também sou cursista de pensamento computacional do ensino médio. Porque aquele bendito daquele GitHub não entra na minha cabeça. Né? Eu não consigo trabalhar com ele. Eu trabalho, faço a programação perfeita ali, mas utilizar o GitHub comigo me dá uma dor de cabeça. Então tem o professor Steverson aí que está me ajudando bastante com isso. Vamos ver o próximo aqui. Prof. Ângelo. Vamos lá, eu coloquei facilitação da aprendizagem, desenvolvimento de práticas e ideias na robótica. Eu acredito que para todo mundo, mesmo quem está começando, quem já tem uma caminhada, sempre aprende um pouquinho mais. Quem está começando vai aprender com ligação de LED, significado de cada componente no início, e aos poucos as ideias vão surgindo para ir criando situações diferentes. Então, acho que essa jornada serviu para isso, para ajudar aí o pessoal. É isso mesmo, pessoal. Acho que é uma jornada, uma temporada de trocas, né? Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. A gente tenta se ajudar de uma maneira que for, né, o mais fácil. Ó, o professor Valerio também não gosta do GitHub. Prof, pior que eu tô tendo que aprender, sabe? Porque eu quero realmente mexer um pouquinho mais nesse GitHub, mas é difícil. Às vezes a gente dá uma desistida. Prof. Sabrina não colocou nada aqui ainda. Prof. Hermes também. Depois eles colocam e mandam para nós no chat, tá, pessoal? Vou continuar aqui, senão já vai ficar. E, pessoal, como é a nossa última reunião, nós temos várias avaliações a ser feitas, tá bom? Eu vou copiar aqui no nosso slide, colocar aqui no chat para vocês, tá? Essa é a avaliação da jornada, tá bom? Deixa eu só ver quantas páginas que são. Vai fazer várias perguntas para vocês, tá? Sobre atuação, sobre o tempo que participa do grupo de estudos, bom, sobre turma que frequenta, lembrando que a gente é turma MA. Então, quem for terminando de responder, levanta a mãozinha aí, por favor, ou se não, dá um joinha, que a gente continua.
O Ângelo terminou, beleza. O Ficarinha terminou também, beleza. Alguém mais terminou, pessoal? O Débora terminou, beleza. Beleza, pessoal. Então hoje nossa última reunião, tá? Reunião número 10, nosso episódio número 10. A gente vai olhar aqui para nossa linha do tempo, né? O professor de história ama isso. Nós tivemos uma progressão, um desenvolvimento bem grande. Desde nosso montando um circuito com LED, né? Explorando resistores, criando nosso personagem, usando nosso módulo LDR, até hoje nosso compartilhamento e feedback. Então a gente teve, né, uma boa sucessão. Prof. Débora, depois eu te mando, então, um link, daí você refaz, tá? Não, na verdade, pode contar. Acho que não sei se vai pode contar foto pra você, mas mesmo assim é bom fazer, tá bom? Então, nosso compartilhamento. Chegou a hora de você entrar ao vivo, né? De vocês entrarem ao vivo. Lembrando, por enquanto, apenas o professor Wagner, Karina e Ângelo colocaram um nome, tá? Na última reunião, na reunião número 8, a professora Maísa, Débora, Letícia e Rafaela
apresentaram. Então, quem não apresentou, tem que apresentar hoje. Beleza? Então, peço que coloquem o nome de vocês também ali embaixo. Vou compartilhar aqui para vocês. E o feedback vai ser igual foi na reunião passada, tá? Então, vou colocar aqui a professora Karina, professor Ângelo, na verdade, vai fazer o feedback do professor Wagner. O professor Wagner da Karina. Isso, depois a Karina. E quem for entender vai fazer o feedback dos outros colegas. Bom? Então peço que vocês coloquem o nome aqui embaixo, ó. Bonitinho. Tem como o nome ainda, por favor. Vai lá, vamos se organizando. Lembrando, tá? Como a gente tem poucos para apresentar hoje, eu vou estender um pouquinho mais esse tempo, tá? Então, uns 7 minutos, 8 minutos ali tá bom para poder apresentar. Beleza, para ficar ali, consigo sim, tá? Peço que vocês sigam o roteiro, respeitem o tempo de vocês. E, né, compartilhem lá no nosso Google Apresentações, tá bom? Colegas, tá? Lembrem de não abrir o microfone durante a apresentação do coleguinha de vocês. Façam um feedback lá na planilha, quem foi escalado para fazer o feedback. E qualquer dúvida, mandem aqui no chat, tá bom? Professor Wagner, tudo certo? Consegue apresentar? Vou tentar aqui, professor Regional, vamos ver se eu consigo. Beleza, professor Wagner. 7 minutos então, a turma é sua. Bom dia a todos, então. Obrigado, professor Juvenal. Então, meu nome é Wagner Vieira, formador aí, nosso querido Juvenal. Sou de Itaperuçu, faço parte da área metropolitana norte de Curitiba. Estamos aí a mais ou menos 30 quilômetros de Curitiba, no Colégio Estadual José Pioli. Só ver como que eu vou passar aqui agora. No slide, acho que eu não consigo passar direto, né? Vai a minha apresentação, prof. São de slide, né? É que daí eu não consigo ver mais, daí eu não consigo ver mais ninguém. Não, consigo sim. Beleza. Rapidamente você consegue passar. Beleza, ficou bom. Então, o objetivo ali, o meu trabalho foi feito com os 8º anos, na verdade, com um 8º ano só. Foram 2 aulas, aonde eu tenho a disciplina ali, o componente de pensamento computacional com eles. Eu não tenho a disciplina ali, então, com a robótica. Então, eu tentei inserir esse trabalho da robótica, apresentando alguns elementos ali, alguns componentes básicos do kit de robótica, como o LED, protoboard, baterias ali para eles, para que eles conhecessem um pouco desses componentes e para que nós pudéssemos fazer uma montagem, então, lá no Tinkercad. Tá? E, posteriormente, eles pudessem pegar esses elementos, essa montagem que a gente montar lá, que a gente ia fazer lá no Tinkercad, e programasse com o auxílio dos bloquinhos, né, que existem lá também, essa possibilidade lá no Tinkercad. Aí eu iria associar com o trabalho que eles estão fazendo ali dentro do Start Lab, que é a programação por blocos, que lembra muito a programação que eles iriam ter que usar ali dentro do Tinkercad. Então, qual foi a estratégia? Eu separei os alunos ali dentro da sala de aula em equipe, eu mostrei para eles os componentes eletrônicos que a gente ia utilizar, descrevi ali brevemente a funcionalidade de cada um, porque eles não tinham contato nenhum com esse tipo de material, né? Então, tive que explicar para eles, pelo menos, os conceitos básicos. Aí eu fiz a montagem física, né, com os LEDs ali, e mostrei para eles como queria funcionar.
aí dentro de sala de aula, a gente tem uma sala que tem uma lousa digital, eu fui juntamente com eles montando no Tinkercad, né? Então, na verdade, a estratégia seria essa, né? Apresentar para eles na lousa digital, depois que eles fizessem, juntamente comigo ali, a montagem do circuito Tinkercad, e depois que eles fossem no laboratório para que montassem cada um o seu e programassem, tá? E no final eu ia pedir para que eles fizessem, então, ia pedir para que eles fizessem, então, a montagem, algo que eles fizessem ali, que funcionasse dentro do circuito desses, que fosse diferente do que a gente havia feito em sala de aula. Então, essa foi a metodologia que eu tentei passar para eles. Então, aqui, eu acho que eu vou explicar nas imagens, aqui está a descrição do que foi feito. Se alguém quiser, tem o link de algumas fotos a mais, o professor que estava junto comigo ali tirou algumas fotos, são umas 150, até exagerou nas fotos, mas se alguém quiser ver algumas fotos a mais, o trabalho também dos alunos estão aqui disponível do Tinkercad também, se alguém quiser dar uma olhada, é um trabalho bem simples, tá? Então, ali com a lousa digital ali, eu apresentei para eles, então, todos os materiais, os componentes, até o próprio Tinkercad ali, e eles, em equipes, alguns alunos conseguiram desenvolver em sala de aula, junto ali com o Chromebook, tá? Então, eu fiz essa apresentação, ali eles foram ligando comigo ali em sala de aula, os componentes, fazendo toda a parte da montagem do circuito elétrico. O circuito elétrico era simples, igualzinho aquele que a gente fez, assim, nas primeiras aulas ali, 3 LEDs, eu coloquei para que eles ligassem com resistores, né, a protoboard e o Arduino. Então, foi um circuito bem simples que eles montaram ali. Lógico que a gente sabe a dificuldade que eles têm, e a gente teve também no início de montar esse circuito ali no Tinkercad, eles não conheciam o programa, mas foram bem até. Então, ali eu tive uma aluna que me ajudou aqui, né? Eu peguei ela como monitora ali, eu ia pedindo para que ela fosse procurando o circuito, os componentes ali para montar o circuito, e os colegas dela iam acompanhando ela montando, então, esse circuito. Então, aqui estão todas as equipes, cada equipe tinha um Chromebook por equipe, e eles iam ali interagindo entre eles e vendo como que funcionava, para que posteriormente eles fossem montar cada um o seu individualmente no laboratório de informática. Então, ali, alguns tinham mais facilidade, então a gente foi trocando ideia, foi mostrando aqui na lousa digital. Aqui o componente não dá para ver, porque está bem pequenininho, mas eu levei o componente ali, o circuito montado no Arduino, e coloquei do ladinho aqui, onde estava a aluna montando no meu computador, aqui do lado dela, aqui na bancada, ficou ali o Arduino ligado ali, para que eles soubessem aonde que eles iam chegar quando eles montassem o circuito deles, e para que eles entendessem também que tipo de programação que eles iriam ter que realizar para funcionar da forma que eu tinha montado ali. Então, eles tinham que desenvolver a programação, eles já tinham conhecimento com programação em blocos, então eu deixei um tempinho para que eles tentassem fazer essa montagem ali, para que cada LED ficasse aceso sozinho por um segundo, desligasse por um segundo e ligasse o outro. Então, essa era a programação que eles teriam que fazer. Então, está aqui depois no laboratório ali, os alunos que estavam com o Chromebook, eles trabalharam ali como monitores, então, daí, ajudando os colegas a desenvolver no laboratório. Então, eles se ajudaram também aqui. E cada um tentou desenvolver da melhor maneira possível. Lógico, né, eu tentei ajudar também eles aqui, mas eles mesmos foram se ajudando, abrindo ali o Tinkercad lá no laboratório, e todos eles, a grande maioria, conseguiu desenvolver esse trabalhinho. Bem simples, né, o 8º ano eles já tinham um conhecimento ali da parte de programação com blocos, então para eles foi um pouquinho mais fácil a parte de programação, mais fácil do que a montagem do circuito. Daí o professor Felipe, que estava comigo, deixa eu ver se o professor Felipe aparece em alguma foto aqui. Acho que não coloquei. Ah, tá aqui ele aqui, ó. O professor Felipe estava junto comigo. O professor Felipe falou ali que a turma ali, eles conseguiram acompanhar, né, a questão, entenderam alguns conceitos de elétrica, eletrônica, e conseguiram usar os conhecimentos de programação em blocos para fazer com que o circuito ali, então, funcionasse. Então, os resultados alcançados aí, os alunos conseguiram aplicar a programação em blocos, presentes nas aulas de pensamento computacional, nas atividades de robótica, e isso contribui para que ele desenvolvesse atividade juntamente com a sua programação lá.
colaboração dos alunos, então, foi algo também que foi destaque, e uma nova perspectiva ali com relação à programação em blocos. Eles conseguiram aplicar, então, o que eles já estavam fazendo ali no Start Lab, né, aí numa outra plataforma e fez algo funcionar ali, até se a gente tivesse possibilidade de mais componentes eletrônicos, eles iriam conseguir claramente também montar fisicamente. Então, uma reflexão final aí, as atividades realizadas no estudo sempre são de grande valia para todos os envolvidos, pois nos desafia a fazer conexões entre disciplinas e temas que estão sendo estudados. Os desafios propostos aos alunos fazem com que eles participem do processo de aprendizagem de maneira ativa, agregando conhecimentos práticos das teorias que eles estão estudando. E a aplicação do programa em blocos em robótica faz com que o aluno perceber que existem amplas maneiras de usar conhecimento estudado. Aí o certificadinho do Alura, e foi isso. Alguns slides eu acabei deletando, achei alguns, né, questão não consegui colocar ali a questão de alguém que tivesse junto com a turma para fazer algum pedagogo que estivesse acompanhando, né, eles não estavam disponíveis no dia em questão, e eu acho que é isso. Certo, professor Juvenal? Certo, professor. Parabéns, professor Wagner. Prof, vamos lá, vou te fazer uma perguntinha, me responde rapidamente. Opa. Como que foi, qual que é o feedback que você dá para trabalhar com esse aluno monitor, com essa aluna monitora? Como que foi para você ali? Não, eu sempre utilizo do aluno monitor, porque eu acho que a gente sempre consegue verificar quem são os alunos de destaque ali durante o ano letivo, né? Então, você já vai pegando e separando eles ali, para que eles ajudem, na verdade, durante as aulas. Geralmente eu separo eles em equipes para trabalhar e sempre eu estou passando para eles, agora quem tiver dúvida não pede para mim, pede para o aluno monitor. E aí eles conseguem se desenvolver melhor, eles conseguem conversar ali no nível deles, ali naquela troca que eles têm, eu acho que agrega muito, muito mais. E daí quando eles não conseguem resolver entre eles, eu ajudo daí ali dando algumas dicas. Mas eu sempre tento usar com que eles ali interajam entre eles para poder também criar aquele engajamento ali, juntamente com a aula. Isso mesmo, professor, né? O aluno monitor, ele tem uma linguagem diferente que a nossa, e eu perguntei por quê. Meus alunos de sexto ano estão assim, professor, não vai ter monitor de sexto ano? Eu falo, calma, é porque eu nunca pego o monitor de sexto ano no primeiro trimestre, porque eles estão chegando ainda, se acostumando com o ambiente escolar, e eles ficam, professor, e aí, vai ter monitor? Ó, eu quero ser monitor, eu sou o melhor, ou eu sou a melhor, né? Mas assim, então é legal isso. Pode falar. Desculpa, na verdade, eu falo monitor, mas na verdade são os próprios alunos de destaque da sala de aula, não são alunos monitores de outras turmas. Isso. É do integral que a gente trabalha assim mesmo, né? O aluno monitor, ele é da turma mesmo, né? Ele não é de uma outra turma. Parabéns, professor Wagner. Peço então que o professor Ângelo faça ali. A professora Ângelo já fez o feedback. Prof. Karina, vou abrir aqui então o seu slide. Ok. Prontinho, prof. A turma é sua. Só dá um sinalzinho que eu mudo o slide. Né? Uhum. É que para mim tá ainda meio travado, professor, ainda não abriu aqui para mim, mas já vou começar falando que eu trabalho, então, na Escola Cívico-Militar Dr. Epaminondas Novaes Ribas, aqui em Ponta Grossa, e é o primeiro ano que eu estou trabalhando, então, com robótica. Para mim foi robótica e pensamento computacional também, né? Então, foi, assim, bem desafiador, vamos dizer assim. Se você quiser deixar só os 2 últimos slides, prof, não tem problema para mim, porque daí tem lá um resumo, né? O anterior, isso. Então, assim, eu coloquei aqui o relato do 6º ano mesmo, porque como a gente estudou muito mais essa questão do 6º ano, da construção do robô, eu preferi fazer sobre eles, mas eu trabalho com o 9º ano também, e eu digo que as experiências, elas foram bem parecidas, porque o 9º ano também não tinha contato com robótica ainda. Estou em reforma aqui em casa, tá difícil. Então, assim, eles não tinham contato ainda com robótica,
E quando eles fizeram o LED acender, que é o básico do básico, mas eu quis fazer com eles ali para eles terem esse primeiro contato com os materiais, foi aquela coisa assim de tipo fazer comemoração mesmo, foi bem diferente. Como o professor falou, né? Eu quero saber como é que foi. Realmente, assim, para os alunos, eles comemoravam. Quando um acendia, eles comemoravam. Quando o outro acendia, eles comemoravam. Então, foi uma coisa, assim, bem diferente para eles e para mim também. Né? Então, primeiramente, o que a gente fez, né, foi trabalhar lá no Start Lab, e o Start Lab para mim foi um desafio muito grande, porque os alunos do sexto ano, eles amaram. E aí eles esqueciam de fazer o curso do Alura, porque eles queriam ficar só mexendo no Start Lab, eles queriam só ficar fazendo personagem e tudo mais, e isso para mim foi um grande desafio. Então eu acho assim que poderia ter um tempo maior, poderia ser um primeiro trimestre só para eles aprenderem a mexer com esse recurso, para depois a gente passar para a robótica, porque pelo menos para mim foi bem desafiador fazer eles conseguirem concluir o curso sem se focar só Ai, agora tá me fugindo dos nomes. Mas que eles queriam ficar só no Start Lab. Então, assim, pode até mudar, professor, pode mudar o slide. Então, eu primeiramente fiz essa parte com eles para reconhecimento, como fazer programação. Aí depois, quando a gente passou para a parte da robótica, mesmo alguns não tendo finalizado o Alura lá, o Start Lab, eu tive que mudar, porque senão eu não ia conseguir finalizar esse trimestre. E aí eu fiz com eles, primeiramente, no Tinkercad, o circuito para eles entenderem como é que funcionava. Mostrei com o material físico ali para eles. E aí depois eu passei para eles o material físico para que eles pudessem fazer esse circuito ali e ver como é que funciona. Então dá para ver até na carinha ali dos alunos, né, que eles ficaram muito felizes em acender ali, que era uma coisa diferente para eles, eles estavam super animados mesmo. E aí depois que a gente fez essa primeira questão ali de aprender a manipular os materiais, a gente passou para a construção do robô. E eu usei a dica aí de alguns professores que, né, como é sexto ano, utilizar o robô que foi disponibilizado, né, pelo programa, e no sétimo ano, que daí utilizaria lá os materiais recicláveis, mas eu não tenho sétimo ano. Então, no sexto ano, eu preferi fazer ali o robô com eles e falei para eles personalizarem os robôs. Então, saiu um robô mais diferente que o outro, assim, e foi bem interessante, porque por mais que fosse o mesmo molde, nenhum robô ficou igual ao outro. Só que a gente não conseguiu finalizar ali o trabalho, porque eu tive alguns contratempos, né? Acho que já conversei com o professor e acabei não conseguindo finalizar ali com eles para fazer acender e tudo mais, mas o trabalho ali foi praticamente completo. É isso. Parabéns, professora Karina. E, prof, então é seu primeiro contato com robótica. E assim, você conseguiu sentir aquele feedback de sexto ano? A alegria deles, aquela, né, parece ter um pouco de mágica neles. Ah, o professor acendia um LED, né? O sorrisinho aqui da estudante de estudo. E, prof, qual foi a sua maior dificuldade mesmo com a turma? Com a turma, eu acredito que não foi. Eu acho que a maior dificuldade para mim, professor, foi eu, primeiramente, aprender para depois passar para eles. Porque daí, quando eu sabia e passei para eles até, tipo, acho que foi fácil ali, né? Porque daí eles já viram eu fazendo, sentiram confiança e foram e fizeram. Então, para eles, eu acho que não teve dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade é minha mesmo. Parabéns, prof, pelo seu trabalho. Foi ótimo o seu relato. Peço Obrigada. ao professor Wagner, então, que faça o feedback sobre a professora Karina. E eu fiz uma mudança ali, ó, rapidinho, tá, ó. Prof. Karina, tu vai fazer o feedback da prof. Anaísa, não do prof. Ângelo, tá? Então você vai ter... E aí a prof. Anaísa faz o professor Ângelo, que é o próximo. Prof. Ângelo, tudo certinho? Tudo, vamos lá, vou compartilhar o meu aqui. Beleza. Não, compartilhei É um errado. outro slide. É um outro slide, É, prof. peraí, tá aqui.
Isso aí. Tá dando para ver? Sim, prof. Tá, então, o meu projeto foi o Parquinho, 9º ano. Eu sou de Bela Vista do Paraíso, Colégio Cívico Militar Presidente Vargas, núcleo de Londrina. Meu nome é Ângelo Casarinho Tavares da Silva. E daí, então, meu objetivo foi suscitar nos alunos o gosto pela tecnologia, tentar trabalhar com eles a robótica de uma forma mais prática. Inclusive, o parquinho nós desenvolvemos do zero, utilizando materiais recicláveis. E daí a proposta inicial que eles iriam, junto comigo, a gente iria colocar 2 brinquedos se movimentarem. Por fim, nós conseguimos colocar 3. Ficou a roda gigante, a barca e uma gangorra. Então, a estratégia foi mesmo mão na massa. Eles tinham alguns alunos do 9º ano que tinham um conhecimento um pouco mais avançado em robótica, então eles já sabiam também o que poderia utilizar para facilitar depois as ligações, porque não é fácil fazer as ligações da parte mecânica com a parte eletrônica, então é sempre uma adaptação, sempre tem que mexer alguma coisa. Então eles já tinham esse conhecimento. Então eu conversei com eles, ficou certo, daí dividimos em grupo, cada grupo pensou o que queria fazer, então quem não se preocupou em fazer algo que pudesse se movimentar sozinho, fizeram então escorregador, balanço, que também no balanço, se for ver, dá para colocar, mas é um pouquinho mais trabalhoso, mas dá para colocar. E daí definimos os materiais que iríamos utilizar, e daí começou-se então o processo. Essa daí foi a barca, que daí o grupo confeccionou, aí pintaram o escorregador, tudo, né? E o resultado final foi, então, esse daí. A roda gigante, a barca e uma gangorra aqui, azul e vermelha, que ela intercala o movimento com a barca. A roda gigante gira daí direto. O prof não está compartilhando conosco. Não tá? Não está passando. Está na primeira página ainda. Olha, por que será? Será que eu preciso fazer aqui, compartilhar esta guia, será? E agora? Esse agora sim. E agora? Aí, agora sim. Ótimo. Tá, então vamos lá. Só para retomar. Só as imagens. A barca, e daí depois nós atualizamos e colocamos o funcionamento, né, automático, pintando daí então o escorregador. E esse daí, então, foi mais ou menos o final, o resultado. A roda gigante, a gangorra e a barca, que daí, como eu falei, elas ficam alternando. Eu já fiz de propósito para eles verem a questão da programação também. Então, esses 4, eles têm um conhecimento maior na programação, então eles também contribuíram aí com algumas ideias e tal, e deu para a gente concluir esse projeto. Eu vou ver se eu consigo colocar. Essa menina, ela fez um relato, depois está tudo lá no Drive. E daí eu vou ver se eu consigo colocar. Essa daí é o feedback da professora, da diretora do colégio. Ela foi lá na sala, fez toda a avaliação. E daí ela fez também a parte no RCO e fez um relato pessoal também. E daí a reflexão foi com base nas colocações dos colegas cursistas durante a formação. Percebi que não estava sozinho. Todos têm suas dificuldades e obstáculos que no dia a dia serão vencidos. Percebi que não importa, no meu caso, ter formação, grau superior, mas se a gente não descer ao nível dos alunos
e tentar entender em que passo que eles estão e a gente começar a caminhar junto, a gente não consegue resultado nenhum. Porque sozinho é fácil trabalhar com tudo isso. O problema é realmente caminhar no nível deles, é onde a gente encontra os obstáculos, os desafios, para que a gente possa ter um resultado promissor e gratificante. Por mais que, igual eu falei, os meninos tinham conhecimento já de um pouquinho de robótica, mas a sala toda, a hora que vê o parquinho funcionando, o olho deles chega a brilhar. Eles não acreditam que poderia chegar naquele resultado. Então, isso daí é o que vale a pena o processo todos os dias. Eu devo ter um vídeo aqui, eu vou pôr para rodar. Só um minutinho. Vocês botaram 40 Aí a barca se movimenta, ela faz 2 movimentos, depois a gangorra mexe. Tá faltando um freio motor, tá ligado? Deve ser. Eu acho que se colocasse dois. E daí, devido ao tempo todo, algumas coisas eu precisei deixar mais ou menos do jeito que estava, roda gigante mesmo, tinha um peso a mais para um lado, então se eu deixasse ela funcionando mais lento, talvez não iria funcionar. Eu estava lutando contra o tempo, mas o resultado foi muito bom. Eu gostei, achei muito legal. É isso daí. Parabéns, professor. Olha, já posso pedir para você já vai lá na nosso primeiro slide da reunião de hoje, se inscreve lá na FIP já, tá bom? Tá lá, onde está todo mundo ali em Foz do Iguaçu. E ele fala, né, professor, por que não botou a roda gigante um pouquinho mais lenta, né? Mas ela ficou pesada. Eu ia brincar assim, nossa, se fosse na roda gigante, já teria voado para longe já, né? Sim, eu tentei colocar um potenciômetro, mas ele não respondeu na hora. Eu falei assim, ó, eu não vou ficar brigando com o potenciômetro aqui, eu vou deixar do jeito que está, depois eu atualizo isso. Parabéns, professor. E, pessoal, vocês conseguiram perceber, né? A ideia do parquinho é o quê? É ali a gangorra e tal, mas o professor já estimou ele a trabalhar enquanto algo a mais. Os alunos, por si só, já fizeram algo a mais e parabéns, professor, tá, pelo trabalho. Tenho certeza que foi bem trabalhoso, porque já montei uma roda gigante com os meus estudantes também. A parte ali de fazer a programação no motorzinho para rodar a velocidade certa, né, é bem complicadinha mesmo. Então, parabéns pelo seu trabalho, prof. Só uma pergunta. Estão utilizando um Arduino só, né? Um Arduino só. Isso, programar tudo. Ótimo. Isso mesmo. Foi tudo na programação. Beleza, prof. Parabéns. Então, peço... Deixa eu ver aqui. Peço, então, para a professora Anaísa fazer o feedback do nosso professor Ângelo. Já fez, tá ótimo. E professor Anaísa, já quer abrir seu slide, já quer partilhar conosco? Beleza, prof. Anaísa, 7 minutos. Tá sim, a turma é sua, prof. Bom dia a todos, né? Eu sou a professora Elaisa, sou do núcleo de Morama e dou aula no município de Cafezal. Atualmente eu dou aula para as turmas de sextos, sétimos e oitavo ano de robótica. Só que eu fiz meu relato de implementação no 7º ano. Eu fiz a minha implementação em 4 aulas, né? Daí eu até separei aqui, ó. Acho que eu vou abrir aqui, fica melhor. Eu até separei, porque sempre na primeira aula eu faço uma contextualizada
com eles de maneira teórica, né? Eu sempre uso o Educador, que é mais fácil para eles identificar as imagens, elencar. E nessa aula eu fiz uma contextualização sobre o kit de robótica, né? Eu já tinha feito no nivelamento no começo do ano, mas aí eu retomei com eles novamente. Depois da segunda aula, eu fiz uma discussão com eles no quadro ali, perguntei para eles, relacionei com eles. Peraí, só um minutinho. Chegou uma professora aqui gritando. Aí, igual eu tinha comentado aqui na minha cidade, acaba muita energia. Eu perguntei para eles como eles se sentem quando acaba a energia e tudo mais, que seria um robô protetor. E daí, na terceira aula, a gente começou a confeccionar esse robô, né? Eu entreguei para eles o que estava no próprio plataforma Alura, só que sem a decoração, que lá na plataforma tinha uns que já estavam pintados. Eu entreguei para eles o preto e branco, falei para eles que eles podiam decorar e pintar da maneira que eles quisessem. E na última aula, na quarta aula, eles realizaram, então, a montagem desse robô, né? Eu usei também papelão para ficar um pouquinho mais fixo, né, ali a estrutura, porque só com o sulfite ia ficar muito, a estrutura não ia ficar muito boa, então eu usei o papelão, fiz eles colarem papelão por dentro, e daí, a princípio, era para eles só acender o LED, ali, só acender no olhinho do robô. Daí aqui tem as imagens, ó, da primeira e da segunda aula, né? Daí a parte que eles estão decorando aqui o robô, eles gostaram bastante dessa parte, né? Que é a parte mais que manual, né? Que eles puderam decorar, puderam usar a criatividade. Teve uns que saiu bem caprichado, assim, bem bonito. E aqui já é o momento em que eles já estavam montando. O papelão não vai dar para mostrar. Aqui tem, ó, eles colando o papelão. Eu fiz eles medirem certinho cada tamanho desses retângulos e quadrados para colar o papelão para ficar bem certinho. Eles até reclamaram com a professora, muito trabalho. E daí, assim, os resultados alcançados. Assim, na etapa de produção do robô, na etapa de elaboração do robô, eu vi que eles não apresentaram tanta dificuldade, né? Que era uma parte mais que eles poderiam ali ficar em grupo, né? Até discutir que cor que eles iam pintar e tudo mais. Eles apresentaram mais dificuldades na parte do LED, né? De acoplar o LED ali, porque daí eles ainda têm dificuldade em identificar. Alguns, né? Não todos. Alguns da sala já identificam. Identificar qual que é a polaridade ali do LED, negativo, positivo, qual que conecta, qual que não conecta, e como que faz a programação, né? Eu sempre uso com eles a programação do M-Block, porque em bloco é mais fácil deles compreender, né? Porque ainda é 7º ano e tudo mais, e ano passado ele já mexeu com o M-Block. Aí, quem me observou foi a professora Alessandra, da disciplina de ciência, né? Ela observou se a prática foi desenvolvida com clareza, né? Se os alunos participaram, que teve uma construção do conhecimento. Primeiro eles aprenderam teoria, depois eles foram para a prática, e assim por diante. Aqui tem o certificado, e também, depois que eu tinha colocado a minha implementação lá no Google Sala de Aula, eu consegui fazer a parte do robô funcionando com o LDR. Daí, logo depois, na outra semana, eu consegui. Daí, eu falei, vamos levar para eles verem o vídeo, né? Porque com o LDR ficou bem... Assim, não todos os grupos ainda não terminou, né? Quando eu tenho aula com eles, a gente vai terminar ainda. Mas acho que os 2 grupos chegaram a terminar. Daí, eu gravei esses 2 grupos terminarem. E eles amaram essa parte de funcionar com o LDR, né? E assim, eu tenho o LDR aqui na escola de 2021, então eu tive que meio que, do kit de 2021, tive que meio que identificar como é que ia montar ali antes de levar para a sala de aula, porque a gente não tinha igual do Alura, porque o do Alura era diferente. E daí eu tive que colocar um resistor ali, né? E lá no Alura a gente mexe no próprio LDR. Então eu vou mostrar para vocês o vídeo. Tá aparecendo aí o vídeo? Não, né? Acho que não. Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui, isso. Tá aparecendo o vídeo? Tá?
Ainda não, prof. Vai na guia do vídeo, por favor. Ixi. Vai em compartilhar guia e compartilha só a guia do vídeo. Ah, eu acho que eu vou ter que compartilhar a tela inteira, porque tá aberto aqui embaixo, ó. Tá aparecendo agora? Isso. Então, eu abaixei o áudio aqui do vídeo, né, porque a sala estava meio eufórica. Daí, aqui, nesse vídeo, eu não cheguei a apagar a luz, eu falei só para eles tamparem ali o sensor, daí vocês vão ver que eles estão tampando ali o sensor do LDR. E daí, o olhinho do robô, ele vai funcionando. Deixa eu ver... Tá aparecendo? Então, esse daí, ó, o nosso sensor, ó, ele é diferente do que tem no Alura, porque ele é de 2021. Então, daí a gente teve que colocar ali, acoplado a ele, um resistor, se eu não me engano, acho que é 10K1, eu acho, se eu não estiver equivocado. E daí ele funcionou bonitinho. Só que daí a gente não apagou a luz, porque sempre, né, cada grupo vai desenvolvendo no seu tempo. Tinha um grupo que estava terminando ainda de confeccionar o robô, daí a gente não vamos apagar a luz, não, vocês vão colocando a mão no sensor ali que ele vai funcionar. É isso, professor. Parabéns, prof. Elaisa, tá? Porque eu fiquei a jornada inteira falando, professor Elaisa. Ela não me falou nada que estava errado, eu continuei chamando de Elaisa. Não, Aí ela, é que fala, não fala, se você lê assim, é Elaisa mesmo, com Y é Elaisa. Mas assim, como eu sou acostumada a falar Elaisa, né? Eu sempre me apresento como Elaisa. aí mas não tem nada, não. Bom dia também, sou a professora Elaisa. Opa, passei quase 2 meses chamando ela errada e ela não Não tem reclamou, perigo, tudo bem. não. Tranquilo, prof. Parabéns pelo seu projeto, tá? A prof utilizou ali o fotorresistor. Ele é parte do nosso LDR sim, tá? Mas ele é só parte de cima. Parabéns. Ele é mais complicado de programar. Parabéns então, pelo trabalho. E a turma acho que gostou, né? E, prof, como que foi trabalhar então com esse kit de robótica aí um pouquinho mais antigo? Então, sempre quando... Não a Robótica Paraná, porque eu também tenho uma eletiva de robótica, né? O ensino médio. Então, lá, eu sigo, na eletiva de robótica, eu sigo Robótica Paraná. Então, sempre tem 2021 e 2023, né? Então, daí, tranquilo. Mas a hora que apareceu esse daí, lá no Alura, eu falei... daí eu pensei, como eu já tinha trabalhado outros anos, eu falei, vou ter que dar uma mudada e vou ter que fazer igual eu fazia os outros anos, porque senão não vai funcionar. E daí na hora ali, né, daí eu falei, vou ter que pensar nisso antes, porque chegar lá na hora, como é que eu vou, né, explicar para eles que a gente não tem o do Alura? Ainda até falei, pessoal, a gente não tem o do Alura, a gente tem o diferente. Mas assim, bem tranquilo. É uma turma numerosa, mas assim, alguns grupos assim desenvolvem bem, né? Tem alguns grupos que não estão nem aí, mas tem alguns grupos que desenvolvem bem. Ótimo, prof, parabéns. Então, peçam lá que a professora Karina faça o feedback da prof. Elaisa, tá? E agora a prof. Roseli. Vou apresentar aqui o seu trabalho. Você pode já daí ir falando. Prontinho, prof. A turma é sua. Do Núcleo Metro Sul São José dos Pinhais. Então, a escola que eu leciono é a Colégio Cívico Militar, Chile Tamalu Machado. E eu e a minha turma de 6º ano, aliás, a escola teve um probleminha, que não foi mudada a disciplina, que antes era pensamento computacional, e eles demoraram 1 mês e meio para poder conseguir jogar no sistema programação e robótica. Então, nós ficamos sem turma, sem ser lançada, e nós não conseguimos trabalhar. Então, como estava em cima da hora, eu conversei com a professora de programação do 8º ano, e nós fizemos uma participação
nas aulas dela. Então, nós assistimos umas 4 aulas, e praticamente o sexto E, eles ajudaram o oitavo C a montar o robô protetor. Daí a professora explicou para os meus alunos, e eu também fui ajudando, ó, apresentou o kit robótica, como que ia ser feito o trabalho. Então, como eles são maiores, os oitavos anos, então praticamente os sextos anos ficaram maravilhados quando o LED acendeu. E o que a professora fez de diferente? Ela acendeu o LED no robô protetor de alguns alunos, e outros alunos tiveram a ideia de levar carrinho e montaram o LED virou o pisca desses carrinhos. Daí fizeram alguns com caixa de leite, outros com o próprio carrinho que eles desmontaram. Então, eu não consegui chegar nessas aulas com o meu sexto ano, mas nós participamos da aula do oitavo ano. Daí foi isso. Daí tem ali algumas fotos que a professora fez, eu também estava junto. Então, ficou fácil, mas não era o que eu queria. Então, a dificuldade foi nós chegarmos, que eu não cheguei ainda, no RCO nas aulas 10 até a aula 14. Mas ele já sabe que nós vamos montar até o meio do ano, dá tempo de montar. Daí foi isso, então. Parabéns, prof, pelo seu trabalho. E, prof, não se preocupe, Obrigada. tá? O meu sexto ano também nem iniciou robótica direito ainda. Para não dizer que não iniciou, a gente começou há uma semana retrasada, a trabalhar um pouquinho de robótica, porque como a minha aula com eles era na quinta e na sexta, e na última semana foi feriado, eu acabei não tendo aula com eles. Então não se preocupe, pessoal, tá? O sétimo ano tá bem avançado na robótica, já estão fazendo uns robôs diferentes, lá uns robôs que andam, que mexe braço, que não sei o quê, né? Mas o sexto ano ainda tá engatinhando, ó, passos lentos. Pessoal, o feedback da professora Roseni eu vou fazer depois, tá, prof? Pode ser que eu mesmo faça o seu feedback. Tá bom. Gostaria de agradecer a todos vocês pelos compartilhamentos, tá? Foi maravilhoso essa primeira jornada com vocês. Vou aqui voltar para compartilhar o slide da sede. Aqui, beleza. Então, nossa maratona na jornada 1 chegou ao fim. Pessoal, posso dizer que estou muito, 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 muito orgulhoso de todos vocês. Foi uma jornada cheia de aprendizagens, de trocas. Só posso dizer que vocês estão indo num caminho muito certo, muito bem. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vou puxar o peixe pro meu assado, né? Então, assim, próxima jornada eu também vou estar aqui. Se quiserem se inscrever e continuar comigo na próxima jornada, né? Vou ser muito grato e feliz de estar trabalhando com vocês de novo. Mas eu sei que alguns têm disciplinas diferentes, alguns não têm, por exemplo, o sétimo, oitavo ano, que vai ser a próxima jornada. Então, né, que vocês consigam trabalhar bem a próxima jornada. Vou só pegar aqui um último slide que eu acabei esquecendo de colocar para vocês. O senhor Wagner pode falar? Ô, professor Júnior, só para você explicar um pouquinho mais para nós como que vai funcionar na próxima jornada. Você falou que não vai ter mais a programação em robótica. O que vai ser aí? Não, assim, o sexto ano, eles não vão ter mais ali a robótica. Não que não vai ter a robótica, eles vão ter, na grade deles ali, não tem robótica com Arduino e tal. Mas tem lá, por exemplo, questões makers, de construção, de montagem. Não vai ter programação e robótica juntos. Não vai ter ali a questão de controle de usar o Arduino, um LED e tal. Vai ter, mas é algo mais maker para eles, tá? Sétimo, se não me engano, sétimo, oitavo e nono continua com robótica normal. É só o sexto ano que vai dar né? Vai fazer vai vir um pouquinho para trás para depois reiniciar, né? Vai dar um passo para trás. Tá, mas então quer dizer que a próxima jornada, então, para programação e robótica vai ser mais, então, voltado para esse tema, então. Vai ser mais robótica, tá? Vai ser possivelmente oitavo e nono ano. Tá, não posso garantir com certeza que vai ser, mas pelo que eu sei até agora, é oitavos e nonos anos. Ah, tá, não vai ser do sexto ano aí pra gente ficar montando aqui nada de... Não, porque senão daí não faz sentido, né, professor? A gente tá... Eu vejo, assim, que, né, a gente passou por essa primeira fase aqui,
né, já desse início da programação e robótica com os componentes, daí a gente voltar a fazer algo maker, aí eu acredito que o ganho para nós, professores, em sala de aula, não sei se não sei se é de grande valia, sabe? Então daí não vale a pena daí a gente optar por essa formação daí, sabe? Só pensando dessa forma, entendeu? Então, tranquilo, prof, tá? Pessoal, as inscrições para a segunda jornada, tá bom? Vão se iniciar ali na semana do dia 5 de maio, tá? Inicia-se exatamente no dia 5 de maio. Está previsto para ser do dia 5 ao dia 9 de maio, tá bom? Então se organizem nesse período aí para poderem se inscrever, né? Pensar em certinho em quais jornadas vocês vão, em qual, né, componente vocês vão querer fazer a jornada, tá bom? Vou continuar com programação robótica, vou estar aqui à disposição de vocês, mesmo que se não forem mais meus cursistas, tá? Vocês têm meu WhatsApp ali, podem mandar mensagem, vou estar auxiliando vocês, não se preocupem, tá bom? Então, assim, precisar de ajuda, professor, ó, eu não tô mais como seu cursista, mas preciso de um help ali com conteúdo do 8º ano, não se preocupem, tá? Eu vou estar auxiliando vocês do mesmo jeito, tá bom? E para nós concluirmos então, pessoal, né, vamos para o nosso print final, e aí a gente encerra a nossa jornada. Abram as câmeras, por favor. 1, 2, 3 e... Vou mandar lá no grupo do WhatsApp de vocês. E, pessoal, é isso. Chegamos ao fim. Nossa primeira temporada acabou. Uma boa semana a todos vocês. Espero que tenham gostado do feriado, gostado da jornada. E, né, a gente se vê por aí. Tchau, tchau, pessoal. Bom descanso. Tchau, professor. Bom descanso. Tudo de bom. Valeu, tchau, tchau.